eu escolhi, devido ao momento que nós estamos passando, né, falar um pouquinho sobre o diagnóstico e o tratamento da doença de Chagas aguda. Pode passar, por favor? Dá para passar? Isso. Bom, tudo que eu for falar aqui será baseado nas diretrizes e no consenso brasileiro de doença de Chagas e um pouquinho também das nossas experiências, das nossas vivências com a doença de Chagas aguda. E também nós temos o protocolo, o PCDT do Ministério da Saúde, tá? Pode passar, por favor. Então, a gente não pode começar falando de uma patologia sem inicialmente nós entendermos os aspectos epidemiológicos dessa patologia. Então, como é que está o cenário da infecção por T-Cruz, ou seja, da doença de Chagas na região norte do Brasil? Nós temos diferentes formas de apresentação clínica da doença de Chagas aqui na região norte. Então, nós temos, por exemplo, a Amazonas, a maioria dos casos são assintomáticos e tem pouquíssimo comprometimento cardíaco. As cepas que a gente conhece aqui na nossa região é o T-Cruz tipo 1 e o 4. E precisamos estudar a relação dessas cepas melhor com acometimento cardíaco. Então, a gente não tem ainda estudos robustos que nos mostrem, que nos respondam essa lacuna. Nós temos 55 registros de cardiomiopatia da doença de Chagas no Amazonas. No Pará, 80% dos casos agudos que surgem e são notificados na região, elas se devem à transmissão oral através de surtos de microepidemia familiar, né? Qual é a prevalência da doença de Chagas? Nós temos uma prevalência já de crônicos, 2,8% de casos crônicos, com critérios de forma cardíaca. Então, num follow-up de 179 pacientes, que foi o estudo do Evandro Chagas, da doutora Ana Iecê, que pegou 233 pacientes e acompanhou, fez essa corte. E a severidade da cardiopatia crônica é semelhante nas outras regiões. Doutora Dilma, difere? Não. Os aspectos clínicos da região norte, elas não diferem do resto do país, tá? Então, é a mesma sintomatologia do ponto de vista cardiovascular. Em relação à miocardite aguda, ou seja, a inflamação cardíaca na fase inicial, nós temos uma incidência de 39,9% na região, com uma taxa de letalidade de 5,6%, nessa mesma série de 233 casos agudos que a doutora Ana Iecê, lá do Evandro Chagas, acompanhou. Pode passar, por favor? Aqui eu vou tirar o cenário. Esse foi um trabalho de doença de Chagas de um TCC de uma aluna minha. Nós queríamos demonstrar, um dos objetivos desse trabalho foi demonstrar o período de sazonalidade. Qual é o período que ocorre a doença de Chagas aqui no nosso estado? Então, geralmente, tá vendo aqui, olha, começa a subir bastante em mês de setembro, outubro, e depois vai diminuindo. Então, geralmente, é no segundo semestre que ocorre o maior número de casos. Só que agora, atualmente, a gente tem observado um pouquinho diferente esse período de sazonalidade. Esse ano a gente já abriu com um surto muito grande, que foi em Ananindeua, com 41 ou 42 pessoas com doença de Chagas aguda confirmada. Tá? Pode passar, por favor? Como é que a gente começa a investigar os casos de doença de Chagas? Isso é extremamente importante para o médico clínico, principalmente para quem trabalha na atenção básica. Então, eu preciso ter evidências epidemiológicas, evidências clínicas e preciso do laboratório. Pode passar, por favor? Quais são a sintomatologia? O que esse paciente ele se apresenta, como que ele se apresenta na fase aguda da doença de Chagas, quais são as características clínicas que esse paciente vai apresentar. Febre,
geralmente ela não ultrapassa 39 graus. Mal-estar, cefaleia, astenia, pode ter hiporexia, né? Então, são sintomas muito inespecíficos. Sinal de porta de entrada da infecção. Quais são esses sinais de porta de entrada? Nós temos os sinais de porta de entrada da transmissão vetorial. E quais são esses sinais? Ou seja, a transmissão vetorial é aquela que ocorre quando o indivíduo entra em contato com as fezes infectadas do barbeiro, tá? Ou seja, com as fezes infectadas com o Trypanosoma cruzi, que está presente nas fezes do barbeiro infectado, tá? Bom, nós temos o sinal de Romagne, que é o edema elástico das pálpebras, unilateral, não dói, e é como se fosse uma reação inflamada do linfonodo satélite, principalmente aqui na região pré-auricular. Tem um edema que pode se propagar para o outro lado da face, tá? Outra forma é o chagoma de inoculação, que é tipo um furúnculo, né? Uma espécie muito parecida, muito semelhante com um furúnculo, tá? Fica endurecido, avermelhado, não dói tanto, é pouco doloroso. E geralmente ele tem um edema. Esse edema é elástico, tá? Outro sinal que chama atenção é o edema, que pode ser generalizado, ou ele pode se localizar só na face, ou pode se estender para os membros, tá? Membros superiores e inferiores. A gente vê mais frequentemente nos membros inferiores. E tem uma consistência elástica, ele pode ser mole, e ele aparece na segunda semana, ou seja, por volta de 14, 15 dias, e não tem relação com os sinais de porta de entrada. Aí nós vamos ter o exantema e os chagomas hematogêneos no tecido celular subcutâneo, sem alteração de cor, não aderente a planos profundos e comumente indolores e com tamanho variável. Ou seja, ele pode ser pequeno, pode ser grande, pode ser localizado no tórax, na face e outras regiões, nos membros. Os linfonodos, né, que a gente conhece aqui na região como íngua, né? O pessoal chama muito aqueles linfonodos, tá? Mas não é muito frequente na nossa população. Eu posso ter hepato ou esplenomegalia, de pequena a moderada. Eu posso ter miopericardite, a gente vai falar mais na frente, especificamente sobre a miopericardite. Encefalite, que é comprometimento do sistema nervoso. São as duas sequelas que levam a óbito na fase aguda e precisam ser reconhecidas. Anemia, linfócitos, com presença de linfócitos atípicos, plasmocitose, neutropenia relativa no exame de sangue, tá? E alterações eletrocardiográficas, que a gente vai especificar mais lá na frente, tá? Pode passar, por favor. Então, de forma que eu resumi tudo isso, como é que nós vamos suspeitar? Então, a gente acabou de ver quais são os sinais, os sintomas, as manifestações clínicas na fase aguda da doença de Chagas. Muitas são inespecíficas, confundem muito com outras doenças infecciosas que a gente tem em comum na região, como febre tifoide, malária, né, leishmaniose, a própria dengue. Então, eu devo suspeitar, como médica, estando lá na atenção básica, com aquele paciente no meu consultório, eu preciso investigar vínculo epidemiológico na minha anamnese, história de febre persistente acima de 7 dias. Geralmente essa febre ela dura 18 dias em média. Eu tenho que investigar se teve história de contato direto com triatomia, ou seja, eu tenho que investigar transmissão vetorial. Eu tenho que investigar a transmissão oral, ou seja, como é que eu investigo isso? Eu converso com o paciente e eu interrogo se ele
foi, se ele fez ingestão de alimento que ele suspeite, um alimento contaminado. Seja recém-nascido de mãe infectada, porque um dos critérios, se o RN nasce com febre, hepatomegalia, esplenomegalia, tá? Com todas essas sintomatologias que a gente falou agora há pouco, isso vale para as crianças e recém-nascidos, tá? Então, eu tenho que suspeitar também. E se ele vier com esses sintomas e sinais, é um critério para doença de Chagas aguda, obviamente que eu vou falar do laboratório, se fechar com o laboratório. E a gente tem que lembrar muito e ter cautela com mulheres, principalmente aquelas que estão em idade reprodutiva, tá? Pode passar, por favor? Como é que eu faço a minha investigação, a minha anamnese, para suspeitar qual é a forma de transmissão? Então, nós temos critérios pelo Ministério da Saúde, tá? Pode passar, por favor? Então, eu considero um caso suspeito de transmissão oral quando tem presença de manifestações clínicas compatíveis com a doença de Chagas e que não tenha sinais de porta de entrada da transmissão vetorial ou de outras formas de transmissão. E eu suspeito da vetorial quando tem sinal de porta de entrada, né? Sinal de Romagne, achagoma de inoculação, que é isso que a gente já falou agora há pouco. Pode passar, por favor? Então, olha aqui. Esse é um sinal de porta de entrada, esse é o chagoma de inoculação. Esse foi um paciente nosso que nós atendemos e que ele tinha o parasitológico positivo para a doença de Chagas, que é o parasitológico, é o padrão ouro, já antecipando o que eu vou falar. Então, olha, é muito semelhante com um furúnculo, olha, o edema, tá? Ao redor. Pode passar, por favor? Aqui é uma outra paciente também, só que aqui já estava cicatrizando, tá? Chagoma de inoculação. Pode passar, por favor? O que é que eu vou encontrar no exame físico? Eu vou observar os sinais e os sintomas daquele paciente. Eu posso ter presença ou não de febre, eu posso pegar o paciente que ele está sem febre, mas eu posso pegar o paciente também com a síndrome febril acima de 7 dias, tá? Posso ter o sinal de Romagne, que me sinaliza a transmissão vetorial, chagoma de inoculação que eu falei. Sinais de icterícia esclera desse paciente, a pele um pouquinho amarelada. Isso é um sinal de gravidade quando se apresenta na doença de Chagas aguda. Eu posso ter edema de face, como eu mostrei para vocês, o edema dos membros. Eu posso ter hepatomegalia, esplenomegalia, fígado e bálse palpável. E os sinais de cardiopatia aguda, que eu vou descrever mais adiante. E os sinais de manifestações hemorrágicas. Então, nessa fase, os pacientes podem ter epistaxe, o nariz sangra, pode ter sinais de sangramento digestivo, hematêmese, melena, tá? Pode passar, por favor? Então, aqui, eu não sei se dá para vocês verem, o edema inflamatório da doença de Chagas aguda, né? Edema de membros inferiores. Pode passar, por favor? Como é o critério clínico epidemiológico? É quando eu tenho o quadro febril e tenho as manifestações clínicas compatíveis com a doença de Chagas aguda, que eu já conversei agora com vocês. Claro que tem que ter vínculo epidemiológico, né? Doutora, mas o que é vínculo epidemiológico? São as áreas que são mais frequentemente encontradas casos de doença de Chagas, tanto aguda quanto crônica. Então, ele vem de área endêmica, vem de áreas que já tem frequentemente casos registrados de doença de Chagas, tá? E casos confirmados durante o surto, por exemplo, ou que tenha chagoma de inoculação, sinal de Romagne, miocardiopatia aguda, contato com triatomínio, que a gente já comentou bastante. Pode passar, por favor? Aqui, um dos mais importantes é o critério laboratorial. Meus amigos, é o seguinte, doença de Chagas aguda, eu preciso fazer o diagnóstico não somente
com manifestações clínicas. Eu não consigo fechar só com manifestações clínicas. Eu preciso do laboratório. Qual é o exame mais importante, padrão ouro, que eu chamo padrão ouro, para o diagnóstico de Chagas aguda, que você bate o martelo e diz, olha, esse paciente está na fase aguda da doença de Chagas? É o critério parasitológico. Encontrou parasita por qualquer metodologia, seja gota espessa, que é aquele da malária, exame a fresco, que você examina a lâmina enquanto parasita, métodos de hemoconcentração, que concentra o parasita. Então, que a gente chama de métodos como microhematócrito, tá? Os critérios sorológicos, quando eu não consigo fazer o parasitológico por algum problema. O critério sorológico, sorologia positiva para anticorpos da classe IgM anti-T-cruze por imunofluorescência indireta. Tá? Ou quando eu tenho sorologia positiva com anticorpos da classe IgG por imunofluorescência indireta, com alteração na concentração de pelo menos 3 títulos, com intervalo de 15 dias, no mínimo, tá? Em amostras pareadas, 2 amostras, você observa se houve soroconversão. Exemplo, era 1:80 na primeira amostra, vira para 160, tá? Ou 320, vai virando, tá? Ou a soroconversão, como eu acabei de explicar, em amostras pareadas, com intervalo mínimo de 15 dias, tá? Pode passar, por favor? Bom, como é que eu confirmo? Eu bato o martelo e digo, olha, esse paciente está na fase aguda, porque tem muita confusão diagnóstica com paciente na fase crônica. Por isso que a gente orienta que o critério que seja utilizado, o critério laboratorial é o parasitológico, que é a forma padrão ouro. Como é que eu confirmo? Febre prolongada como critério clínico, parasitológico direto positivo, ou quando eu não tenho por algum motivo, eu uso os métodos sorológicos indiretos, os métodos indiretos, que são a sorologia, IgM reagente com imunofluorescência a partir de uma titulação de 1:40. Ou a IgG por imunofluorescência a partir de 1:80, ou a ELISA reagente. Ou soroconversão, por quaisquer das 3 metodologias. Quando eu falo metodologia, metodologia laboratorial, ELISA, hemoaglutinação e imunofluorescência. Quando eu não tenho ausência de parasitológico positivo para T-cruze, eu posso utilizar também o critério pós-morte, que é o anátomo patológico. O histopatológico, se ele confirmar, se a necrópsia mostrar que tem parasita, esse é um critério que eu confirmo DCA, tá? E, por último, o critério clínico epidemiológico, que somente quando eu não tenho nada, aí a gente pode fechar pelo critério clínico epidemiológico, mas a gente recomenda sempre usar todos os critérios, esse é o último recurso, ok? Pode passar, por favor? Manejo, primeiro manejo, como é que eu trato, como é que eu conduzo aquele caso? Primeiro é a minha anamnese muito bem feita, investigando a presença ou não de febre prolongada, investigando o vínculo epidemiológico. Terminei, vou para o exame físico geral, onde eu vou observar agora os sinais. Presença ou não dos sinais de porta de entrada, que me sinalizam transmissão vetorial. O exantema, palidez, eu vejo se tem icterícia, se tem sinais hemorrágicos, tá? Observo bastante a frequência cardíaca, porque tem pacientes que eu pego ele numa fase em que ele já teve a febre, mas ele se apresenta com a frequência cardíaca lá em cima, elevada acima de 100 batimentos por minuto. E pressão arterial. Então, geralmente, eles costumam ter uma variabilidade muito grande da pressão, que a gente observa muito isso. A gente publicou um trabalho, por isso que eu estou falando. Ora a pressão baixa, ora a pressão aumenta. Tá? Exame de face. Observa se a face do indivíduo tem ou não edema, que é um inchaço. Tá? Pode passar, por favor. O exame do precórdio. O que é que eu vou encontrar? Palpo ictus desse paciente, para ver se está desviado ou não, que me sinaliza
comprometimento cardíaco. Ausculta cardíaca, frequência cardíaca, que nós acabamos de falar. O ritmo, se é sinusal, se é o ritmo do batimento regular. Se tem terceira bulha, que sinaliza comprometimento cardíaco. Se tem sinais de atrito pericárdico, que sinaliza comprometimento do pericárdio, miopericardite. Examina o abdômen desse paciente para ver se tem ou não hepato e esplenomegalia. Palpo fígado, palpo baço, tá? Observa as extremidades, pesquisando edema de membros inferiores, que eu mostrei como é que é esse edema. É um edema inflamatório. Ele é inelástico, ele não tem aquela elasticidade, ele é diferente do edema do comprometimento cardíaco e ele é pouco doloroso, tá? Pode passar, por favor? Quais são as complicações da fase aguda da doença de Chagas? Pode passar, por favor? Primeiro, complicação que, pelos dados da literatura, ocorre em 5% e é ela que leva a óbito. Miocardite, tá? É a miocardite. Como é que ela se manifesta? Se manifesta com sinais de insuficiência cardíaca, que a gente já vai descrever mais na frente. A meningoencefalite, que sinaliza acometimento do sistema nervoso. Como é que eu observo a meningoencefalite? Aquele paciente que vem sonolento, além dessas manifestações clínicas que eu descrevi, ele vem sonolento, ele vem torporoso, você colhe uma imagem, um exame de imagem, faz exame de imagem, você observa uma lesão cerebral, tanto na ressonância como na tomografia. E também uma das causas de complicação que a gente observa muito é a hemorragia digestiva, tem que ficar atento, mas o que leva a óbito é a miocardite e a meningoencefalite, que são as mais frequentes, tá? Pode passar, por favor? Quais são os aspectos da miocardite, aquele coração que inflama? Pode passar? Então, esse paciente ele vai se apresentar com dispneia aqui, que é a nossa famosa falta de ar, né? Que tem vários graus, pode ser de leve, moderada, muito intensa. A taquicardia, que eu já falei para vocês, sobe a frequência cardíaca acima de 100 batimentos por minuto, com ou sem febre, tá? Queixa muito de palpitação, queixa muito de dor no peito. Nós já tivemos, o próprio cardiologista já se equivocou, eu já vi isso daí acontecer, em que o paciente vem com dor no peito eletroalterado da miopericardite, e aí já mandaram o paciente até fazer um cateterismo porque achavam que era infarto, mas não é. É da doença de Chagas mesmo, é a dor que esses pacientes eles apresentam, porque ocorre o comprometimento, o parasita compromete a microcirculação. Estase jugular, né, a 45 graus, principalmente. Quando ele se apresenta com estase jugular, a gente observa que há um acometimento cardíaco importante, é um paciente que tem sinais de gravidade e precisa até internar. Terceira bulha, que é o galope, e as bulhas cardíacas hipofonéticas. Você bota o estetoscópio no peito do paciente, o tum-tá, ele é bem apagado, ele é bem hipofonético. Tá? Então, se eu junto terceira bulha, estase jugular, bulhas cardíacas hipofonéticas, eu posso estar diante de um paciente clinicamente com derrame pericárdico e eu preciso mandar para a especialidade. Eu preciso transferir esse paciente, ok? Pode passar, por favor. Outro sinal e sintoma, sopro cardíaco quando eu estou com o meu estetoscópio no peito do paciente. Pode ser no ápice cardíaco ou na área do foco tricúspide. O derrame pericárdico, que eu já expliquei para vocês, que é muito frequente aqui na nossa região. Eu posso ter derrame pequeno até derrame importante, nem todo derrame pericárdico ele precisa ser drenado, ele tem que se apresentar com essas características que eu já falei para vocês. Pressão baixa, hipotensão arterial, a partir de 80/50 a gente considera hipotensão,
tá? Menor ou igual. Tamponamento cardíaco, né? As taquiarritmias, paciente com uma frequência cardíaca elevadíssima e fora do ritmo, principalmente fibrilação atrial, que o átrio só treme, não consegue encher o coração. Bradiarritmias, coração bate muito pouco e fora do ritmo, principalmente quando ocorrem os bloqueios. Tivemos um paciente recentemente, na fase aguda da doença de Chagas, diagnosticado por exame parasitológico e que apresentou um bloqueio que eu precisei intervir e colocar um marca-passo. E os biomarcadores alterados, como troponinas, BNP, eles podem estar alterados na doença de Chagas aguda. Ok? Pode passar, por favor. Então, aqui foi um trabalho que a gente publicou, um trabalho de grande repercussão, que a gente mostra um paciente de um surto de 3 pessoas com doença de Chagas na mesma família, em que o paciente foi a óbito, e que a gente queria demonstrar que sim, que tem doença de Chagas aguda via oral, que era esse o nosso objetivo, e mostrar as manifestações. Então, olha aqui um coração flácido e brilhoso. Olha a destruição que causa no músculo cardíaco. Vocês observem aqui o parasita, né, a forma mastigota no tecido, e é como se o miocárdio ele virasse uma farinha, ele esfacela todinho, tá? E aí não dava para contrair, tá? Pode passar, por favor. Então, aqui eu coloquei as principais alterações cardíacas que vão nos chamar a atenção. Eu tenho aquele paciente que é assintomático, ou tem pouco sintoma, mas que altera o eletrocardiograma. Eu tenho aquele outro paciente que evolui para dor precordial, dispneia, palpitação, simulando quadro de doença coronária, simulando quadro de infarto, que eu acabei de comentar. Algum paciente, eu tenho aquele perfil, que é aquele paciente que tem taquicardia, dispneia, o pulmão é congesto, às vezes está com febre, né, e tem congestão pulmonar e às vezes é interpretado como pneumonia, mas não é, doença de Chagas. Eu tiro um raio-x, a área cardíaca está aumentada, tem derrame pericárdico, refluxos valvares, se tiver ecocardiograma, tem vários graus de arritmia e tem disfunção ventricular. Então, esse paciente que tem esse perfil, ele geralmente é um paciente que não costuma ter bom prognóstico. Tá? E eu tenho aquele paciente que sai aqui da assintomático ou pouco sintomático e evolui para uma forma muito grave, que a gente chama de miocardite fulminante, e vai a óbito. Ok? Pode passar, por favor. Eu trouxe esse score do Dr. Anish Hassi, que a gente até recomenda que possa ser utilizado na APS, porque esses achados clínicos eles podem ser observados na APS, tá? Então, a classe funcional 3 ou 4 de NIRA, aquele paciente que tem dispneia aos pequenos esforços, aos mínimos esforços, até dispneia paroxística noturna, insuficiência cardíaca muito grave, aí pontua 5. Cardiomegalia no raio-x de tórax, na APS temos raio-x de tórax, então pontua 5 pontos. Alteração da contratilidade segmentar ou global do ventrículo esquerdo pelo ecocardiograma. Alguns municípios têm ecocardiograma, tem a possibilidade de fazer. Holter de 24 horas, também tem alguns municípios, não são todos, mas que há a possibilidade de ser feito. A baixa voltagem no QRS pelo eletrocardiograma, então, geralmente, a grande maioria dos municípios tem eletro. E o sexo masculino, você vê que não tem mulher nesse score. Por quê? Porque o sexo masculino é um fator de risco e que evolui com gravidade. Então, a gente chama atenção para quando vocês pegarem um paciente com essas características de gravidade, observe o sexo. Sexo masculino tem que ter muita atenção, tá? E aqui, esse score, ele foi utilizado para a cardiopatia crônica da doença de Chagas, mas a gente recomenda que possa ser utilizado também na fase aguda. Então, de 0 a 6 pontos, o paciente tem baixo risco para vir a ter um prognóstico ruim, vir a ter um óbito. 7 a 11 pontos, risco intermediário. 12 a 20 pontos, alto risco. Tá?
Esse score ele foi desenvolvido para uma mortalidade em 10 anos, tá? Pode passar, por favor. Esse é um trabalho que nós publicamos juntamente com a Fiocruz, doutora Juliana de Meij, que ela faleceu durante a Covid, tá? 19. Então, o objetivo desse trabalho, foi mostrar se a gente tinha alterações da coagulação ou não durante a fase aguda. Então, demonstramos que tem, e que tem relação com a doença de Chagas aguda. Foi um trabalho... ficou mais como estudo objetivo, né, subjetivo, tá? Outra coisa que a gente fala muito é que a gente observou que, num primeiro momento, é como se eles fizessem uma hemofilia, esgota a cascata de coagulação, os fatores da coagulação, e aí eles passam a fazer trombo, passam a fazer trombo, pode ser trombose pulmonar, pode ser trombo no coração, tá? Pode ser AVC por trombo, tá? Tromboembolismo, ok? Pode passar, por favor. Pediátricos, na população pediátrica, que tem Chagas agudo. Como é que é na criança? Um ataque de espineia, criança muito irritada, sudorese, vômitos, anorexia, tem hepatomegalia, tem esplenomegalia, não está aí, mas tem também, e tem edema de membros inferiores. Então, são as mesmas manifestações do adulto, tá? Pode passar, por favor. Bom, a confirmação diagnóstica da doença de Chagas, pode passar, por favor, já que a gente confirma. Vínculo epidemiológico, quadro clínico suspeito de febre prolongada, encontrou parasita, tá fechado o caso, tá? Pode passar. Quais são os exames complementares? Pode passar. Eletrocardiograma, gente, por favor. O eletro é o exame mais importante em todas as fases, não só na fase aguda, como na fase crônica da doença de Chagas. É fundamental. Sem ele, nós ficamos de mão amarrada muitas vezes. Ele é extremamente importante. Nós estamos extrapolando a indicação dele pela nossa diretriz de doença de Chagas. É forte, de verde. Ele precisa ser realizado, porque é ele que vai direcionar as condutas e muitas vezes até o prognóstico da doença de Chagas. Tá? Pode passar. Então, aqui um exemplo muito típico que eu trouxe da fase aguda da doença de Chagas. Observa aqui, ó, os complexos QRS, o R aqui, não enche todinho um quadrado. Isso é difuso, tá? Então, é um complexo que a gente chama de baixa voltagem, com a onda T, que é a da repolarização, achatada, tá? É difusa. É o sinal de miocardite. Pode passar? A mesma coisa aqui, tá? Pode passar? Olha aqui a onda T negativa, né? Então, é sinal de miocardite. Pode passar? Olha aqui o sinal de miopericardiite. Olha, o supra do ST aqui. E o paciente muitas vezes vem com dor e é confundido com doença coronária, infarto, e não é. É da miopericardiite, da inflamação, tá? Pode passar, por favor. O raio-x de tórax é essencial, principalmente quando esse paciente ele tem acometimento cardíaco, que você consegue observar a área cardíaca aumentada, muitas vezes o pulmão congesto, então ele é essencial na APS. São 2 exames que a gente não pode deixar de realizar e de indicar nessa fase. Pode passar, por favor. O ecocardiograma, quando tivermos oportunidade, por favor, solicitem, tá? O eco ele pode revelar os refluxos nas válvulas, ele pode revelar o derrame pericárdico, que é super importante, se ele quantifica se ele é um derrame pequeno, moderado ou importante, para que você possa conduzir o caso, porque você possa juntar com a clínica desse paciente e aí fazer um diagnóstico mais preciso. Pode passar, por favor? Aqui as suas indicações que eu acabei de falar. Presença de sinais ou sintomas de insuficiência cardíaca é fundamental, tá?
Antes você fez o raio-x e aumentou a área cardíaca, você tem que pedir o ecocardiograma, tá? Por conta do derrame pericárdico, regurgitações valvares, aumento do tamanho das câmaras cardíacas, pode ter trombo no coração e esse exame ele observa, tá? E alteração da função ventricular. Pode passar, por favor. Então, aqui o ecocardiograma, tá vendo de verdinho as indicações? É tudo forte, tá? Ou seja, B, que tem estudos mostrando que ele precisa ser realizado na doença de Chagas, principalmente se tem acometimento cardíaco. Pode passar, por favor? Aqui o relatório da Conitec, só para mostrar para vocês os sinais e os sintomas que confirmam a doença de Chagas, característicos da doença de Chagas. Pode passar, por favor? Novamente, o eletrocardiograma, pode passar? Pode passar, por favor? Pode passar? Isso. Pode passar? Bom, aqui a gente chega no diagnóstico diferencial. Gente, é super importante. Assim como é importante a gente pensar na doença de Chagas, é importante também a gente fazer o diagnóstico diferencial quando tem outras infecções associadas. Porque muitas vezes, o que a gente observa? O Chagas, ele vem acompanhado de outras infecções, ele vem com co-infecções. Muitas vezes ele vem acompanhado de infecção viral, tipo dengue, febre tifoide, chikungunya, oropost. Então, eu preciso fazer diagnóstico diferencial com essas outras infecções e também com as co-infecções, tá? Porque muitas vezes ele tem as duas juntas. Eu já encontrei pacientes com vírus e doença de Chagas, dengue e doença de Chagas. Quando eu digo vírus, outras arboviroses, tá? Que não seja dengue. Dengue é um vírus. Dengue, tá? Leishmania, malária, tá? Então, precisa fazer Por isso que a gente chama atenção para que seja feito o parasitológico. Porque só aí a gente pode bater o martelo e dizer que o paciente tem doença de Chagas aguda. E muitas vezes ele tem mesmo com parasitológico e é co-infectado. Tá ok? Pode passar. O tratamento etiológico é o benzonidazol e o nifurtimox, que é ofertado pelo LAFEP. Pode passar. Quais são as indicações? Eu preciso obrigatoriamente tratar todo mundo. Eu tenho que oferecer o benzonidazol. Isso é protocolo, isso está estabelecido em diretriz. Fase aguda ou congênita, todas as faixas etárias. Primeira linha benzonidazol, segunda linha nifurtimox. Na fase crônica, indeterminada ou digestiva, eu tenho que tratar adultos abaixo de 50 anos. A primeira linha é benzonidazol. Não se usa nifurtimox. E para adultos acima de 50 anos, você compartilha essa decisão, se ele tem acima de 50 anos. Você explica a fase aguda, você explica que pode ter reações adversas que a gente pode mostrar e que não é obrigatoriamente ser tratado, mas que o paciente é que vai decidir junto com você, tá? Que é isso que significa decisão compartilhada. É a possibilidade de tratamento caso não tenha contraindicações, tá? A crônica cardíaca não avançada é decisão compartilhada pela nossa diretriz também, tá? E a fase crônica cardíaca ou digestiva, aí aqui, quando tem comprometimento do coração grande, lesão cardíaca crônica, tá? Ou digestiva, aí não reverte, aí não vale a pena tratar, ok? Isso não sou eu que estou dizendo, é a diretriz, é o documento, tá? Pode passar, por favor. Então, aqui, de verdinho, estão todas as indicações fortes que a gente tem obrigatoriamente que indicar, que eu acabei de falar, tá? Pode passar, por favor. A dose do benzonidazol, 5 miligramas por quilo dia via oral, 2 a 3 tomadas durante 60 dias. O comprimido tem 100 miligramas, ou o nifurtimox, quando o paciente não tiver indicações de usar o benzonidazol, como as reações adversas,
tá? Então, você faz 10 miligramas por quilo por dia, 2 a 3 tomadas, durante 60 dias. As crianças, 10 miligramas, 2 a 3 tomadas durante 60 dias, e o Nifurtimox, 15 miligramas por quilo dia, o comprimido 12,5, não ultrapassar 300 miligramas ao dia. Pode passar, por favor. Bom, as reações adversas, eu tenho alteração de pele, que a gente chama de dermopatia, 10º dia de tratamento, por aí mais ou menos, 9, 10 dias, 11 dias de tratamento, elas costumam aparecer. Eritema bolhoso, não pruriginoso e descamação, como esse caso desse paciente aqui nosso, que descamou a mão. Polineuropatia periférica, dor e parestesia, já tive paciente que teve que ficar na cadeira de roda, tá? Perda total ou parcial do paladar. Já no final do tratamento, a gente precisa investigar. Depressão da medula óssea, leucopenia ou neutropenia, até a granulocitose. Já tive casos de Steve Johnson, um caso. E intolerância digestiva, tá? Pode passar. Então, aqui é só reforçando o que eu estou falando, mas que está em diretriz. Pode passar, por favor. Pode passar. Aqui é um trabalho nosso, uma meta-análise que a gente fez, demonstrando a importância de utilizar o benzonidazol em gestantes, tá? Então, a gente precisa utilizar na gestante, obviamente que levando em consideração o período da gestação. Pode passar, por favor. Como nós tratamos a insuficiência cardíaca, ou seja, a miocardite, a miocardite nada mais é que a insuficiência cardíaca aguda. E a gente vai tratar extrapolando o que tem para tratar as miocardites de outras etiologias, que não seja da doença de Chagas. Então, aqui a gente vai dar diurético, tipo furosemida, tá? Iecobra, beta-bloqueador, espironolactona, tá? Os inibidores do SGLT2 e o sacubitril valsartan, eles entraram como recomendação ponderada, ou seja, você precisa compartilhar a decisão com o paciente, é a segunda linha, tá? A primeira linha são os de verde aqui, tá? Pode passar, por favor. E como mensagens finais, atenção para o diagnóstico diferencial das fases e das formas da doença de Chagas. Por que eu coloquei assim? Porque a gente precisa ter certeza diagnóstica que muitos casos são confundidos, casos agudos com crônicos. Por isso que a gente recomenda que utilize sempre o parasitológico direto para fazer diagnóstico etiológico da fase aguda, que ele é o padrão ouro. O eletro é fundamental na fase aguda, na verdade não é só na fase aguda, em todas as fases da doença de Chagas. O parasitológico direto é o padrão ouro para o diagnóstico da fase aguda. Precisamos monitorar o tratamento etiológico devido aos eventos adversos, então a gente precisa monitorar como a gente monitora, fazendo um hemograma a cada 15 dias no mínimo, que a duração é 60 dias, o tratamento. Então, você, ou pelo menos 15 dias, ou pelo menos mensal, até o final do tratamento, para você observar. E também observar os sintomas do paciente, as reações adversas também. E cautela com tratamento etiológico em mulheres de idade fértil, que você vai, em algum momento, precisar intervir. Quando você pegar um paciente, uma mulher com Chagas agudo, verifique se é uma mulher em idade fértil, porque você vai ter que fazer o tratamento etiológico e muitas vezes você vai ter que investigar se essa paciente não está gestante ou não, ciclo menstrual e tudo isso, tá?